falando da diferença da comunicação masculina e da comunicação feminina, né? Então era um caso, tentando colocar um pouco da cena aqui pro pessoal, era um cara, tava com a sua esposa, imagina, do lado, e contando que tinha encontrado um amigo e que uma conversa de 10 segundos foi: "E aí, tá tudo bem?" "Ah, tá tudo bem." "A família tá bem?" "Tá bem." "Então tá bom, então tá bom." Ele se fala: "Tá bom." Quando chegou em casa, a mulher perguntou: "E aí, como é que tá o fulano?" Aí perguntou, né, como é que ela faz lá? Ela pergunta: "E aí, ele tá desempregado ainda?" "Ah, não sei." "Ah, mas a esposa dele ainda tá..." Melhorou? Melhorou? Melhorou do quê? Não sei, deve estar bem. Mas como é que você sabe que ela tá bem?" "Ah, porque ele falou que a família tá bem." Então, a diferença, aquele vídeo me fez pensar muito sobre isso. Se puder, fala um pouquinho sobre essas diferenças. Eu acho que é muito importante a gente começar a entender. Sim, é algo essencial mesmo e básico se a gente quer melhorar a comunicação no relacionamento amoroso, a gente saber que nós estamos não nos comunicando ali de igual para igual, ou seja, uma pessoa que tem o mesmo padrão de comportamento que eu, o mesmo padrão de comunicação, então ela vai entender tudo que eu falar da forma como eu falo e também vai me trazer tudo que eu espero que ela traga da maneira como eu espero. A gente observa que os homens, eles são extremamente, muito mais diretos na comunicação deles. É assim: "E aí, tá bom? Tá bom, tudo bem? Tudo bem." Igual no Rio ali. Não tem muito aprofundamento ali, vamos dizer, né? Ou não fala nada, ou se fala, fica mais na superfície de forma bem direta. Tipo, fala mesmo, e é isso aí, vida que segue. Agora, já a mulher, a gente percebe que ela é mais dos rodeios, do aprofundamento, e tem mais facilidade também até de falar sobre sentimentos e necessidades também, maior clareza nisso. E às vezes ela também, por ter essa facilidade ali de pegar várias coisas no ar e interpretar, ela acredita que o homem tem o mesmo padrão, que aquela indireta que ela deu de manhã, ele vai estar pensando naquilo até a noite, e se ele não responder à altura, ela vai entender que ela não é amada, que eles não merecem estar juntos. Então é muito importante que a gente entenda que a mulher tem esse padrão de comunicação, tanto mais profundo mesmo, quanto mais indireto, com mais rodeios e um pouco ali mais elaborado. E o homem, ele ou é raso mesmo, ou quando ele quer falar, ele fala na lata, direto mesmo, e não significa que ele está sendo grosso. Olha a diferença aqui. Em 2 minutos a gente tem uma explicação que realmente muita gente pode estar olhando pro lado ou pro outro, vai estar assistindo essa aula aqui e vai estar pensando assim: poxa, é verdade, né? Olha a diferença que isso faz. É muito, muito gritante. Uma das coisas que eu percebi agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, falando bastante sobre esse assunto, é esses casos de problemas no relacionamento por falta de saber se comunicar. E aí vem de coisas simples, vem de coisas maiores, obviamente, né? Então, quando a gente fala dentro aqui do Método Love de conquistas, de planejamento, de realmente trazer coisas maiores, essas conquistas mesmo, seja uma aplicação de um visto. Vou dar um exemplo nosso, e eu vou fazer isso bastante durante essa aula aqui hoje. Quando nós tivemos que tomar a decisão de mudarmos de estado ou não, lá em 2017, nós tínhamos a opção de ficarmos em Sydney ou mudarmos para uma outra região da Austrália, onde nós poderíamos ter mais chances para conseguir o visto. Nós já estávamos no mesmo visto, eu e a Marília, e aí a gente terminou a consulta com o agente de imigração. Meu pai estava de férias aqui, a gente fechou o laptop, a gente se olhou e falou assim: tá, e agora? E aí? Né? E aí? Por que eu estou trazendo isso? Porque esse poderia ter sido um momento de muitas discussões, de muitas brigas. E eu queria te perguntar se você vê isso acontecer muito, essas brigas dentro do relacionamento, ou até às vezes términos, por falta de comunicação dentro do relacionamento? Na verdade, eu acredito que seja o principal motivo. Porque quando a gente não se comunica de maneira alinhada, de duas uma. Ou nós começamos a desrespeitar o outro, tentando impor ali as nossas vontades, sem ouvir as do outro, de forma realmente bem violenta, que a gente fala na base ali da palavra, que é realmente através de gritos e sem estar aberto a escutar o outro. Ou a gente começa a tentar falar que de certa forma aquilo é importante pra gente, mas nós não temos as ferramentas certas. Nós não sabemos como estruturar aquilo com respeito, com empatia, de modo que a gente potencialize as chances de ser ouvido e também ouça o outro. E aí a gente se
conta que a gente falou sim. Não, ele sabe o que é importante pra mim. Não, se ele me ouviu, ele entendeu o que eu falei. Quando, na verdade, nós deixamos tudo nas entrelinhas, e aí acaba que quando o outro não corresponde a essa expectativa que a gente tinha, a essa necessidade que a gente tinha, nós julgamos ali que aquele relacionamento tá fadado ao fracasso, que, na verdade, ou o outro não me ama, ou ele não quer estar comigo, ou por algum motivo ele não está disposto a me entender. Quando, na verdade, eu não me fiz entendido no primeiro momento ali. Eu não cuidei da forma como eu comuniquei o que era importante pra mim. Sim. E isso me faz pensar e engatar numa outra parte, que a gente está falando das relações, está falando da comunicação, e se a gente vai estar falando aqui hoje sobre a parte das finanças, que é um assunto delicado por si só. A gente falar sobre finanças, sobre investimentos, aposentadoria, compra de casa, enfim, qualquer coisa. E vai do dia a dia, do mercado que a gente vai, do restaurante que a gente vai, do café que a gente não vai, etc. Todos os dias existe uma brincadeira. O que é um relacionamento? O relacionamento é uma conversa entre uma pessoa e outra, decidindo o que eles vão comer até o resto da vida deles. É sempre isso. O que a gente vai almoçar? O que a gente vai tomar café? O que a gente vai jantar? Sempre tem isso. Então, sempre são decisões e, por menores que elas sejam, eu sinto e eu vejo isso que quando elas não estão alinhadas dentro do casal, esses ruídos começam a aparecer. E quando a gente está tendo conversas mais sérias, aí o negócio começa a tomar uma proporção muito maior. E eu acho que é esse tipo de relação que começa a ter problema. E aí que entra a questão da comunicação não violenta. Então, quando a gente está falando, nossa, é sobre dinheiro. Gente, é sobre dinheiro. Só que para chegar na parte da discussão do dinheiro, você diria que tem muita coisa antes que a gente tem que... Não sei se a palavra é resolver. Qual seria a melhor definição disso? E tem que alinhar? Isso, pode ser? Uhum. Então... Com certeza. Eu vi hoje, inclusive, um vídeo do Jordan Peterson. Não sei se você conhece ele. Eu gosto muito dele. Fui na palestra dele em Sydney, inclusive. E ele falava, né, que a vida, ela não é feita de grandes projetos apenas. Então, a vida não é estar na Jamaica com um drink na mão, olhando o mar. Esse é um projeto que você pode trabalhar para alcançá-lo. Então, é um plano que você vai precisar se planejar financeiramente e tal, para aproveitar aquele momento. Mas a vida é feita de pequenos momentos no dia a dia que precisam ser cuidados. Então, ele menciona desde a mesa do café da manhã, como você ali recebe, o bom dia que você dá para sua esposa, a forma como você trata seus filhos no café da manhã, até a forma como você os trata à noite, colocando-os para deitar e tudo mais. Então, é disso que a gente precisa cuidar num primeiro momento. Como que eu tô no meu dia a dia, utilizando ali as palavras e o meu comportamento, a minha linguagem, ao meu favor nesse relacionamento, para que eu me conecte com essa pessoa cada vez mais e me faça entender, além de me colocar disponível também para entendê-la. Então, é claro que quando a gente fala de comunicação e finanças mesmo, a gente está falando de grandes projetos, então de juntar dinheiro pro visto, ou daquelas férias tão esperadas, ou de comprar um imóvel e tudo mais, mas a gente também está falando, como você trouxe, das pequenas decisões ali do dia a dia que a gente vai precisar fazer e conversar a respeito. Então, do sushi que a gente vai comprar ou não, se vai ser no mercado ou se vai ser ali num restaurante, que vai ser um pouquinho mais caro,